Olá, permitam que me apresente como Anonymous, somente Anonymous e nada mais. 10 soluções para melhorar o Brasil, que funcionaram na China. O primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, visitou o Brasil recentemente pela primeira vez e surpreendeu pelo conhecimento que tem sobre nosso país. Segundo ele, devido ao aumento da amizade e dos negócios entre Brasil e China, vem estudando nossa cultura, nosso povo, desenvolvimento e nosso governo nos últimos 5 anos e, por isso, aproveitou a visita de acordos comerciais para lançar algumas sugestões que, segundo ele, foram responsáveis pelas mudanças e pelo crescimento estrondoso da China nos últimos anos. Durante uma de suas conversas com a presidente Dilma e seus ministros, Wen foi enfático no que ele chama de solução para os países emergentes, que é o caso do Brasil, China, Índia e outros países que entraram em grande fase de crescimento nos últimos anos, sendo a China a líder absoluta nessa fila. O que o ministro aponta como principal ponto para um país como o Brasil desponte a crescer fortemente. Mudanças imediatas na administração do país, sendo a principal delas a eliminação de fatores hipócritas, onde as leis insistem em ver o lado teórico e não o prático e real de suas consequências, sendo que, para isso, o país terá que sofrer mudanças drásticas em seus pontos de vista atuais, como fez a China nos últimos 20 anos, sendo os 10 principais os que se seguem. 1. Pena de morte para crimes hediondos comprovados. Fundamento. Um governo tem que deixar de lado a hipocrisia quando toca neste assunto. Um criminoso não pode ser tratado como celebridade. Criminosos reincidentes já tiveram sua chance de mudar e não mudaram. Portanto, não merecem tanto empenho do governo, nem a sociedade honesta e trabalhadora merece conviver com tamanha impunidade e medo. Citou alguns exemplos bem claros. Maníaco do Parque, Lindeberg, Suzane Richthofen, Beira-Mar, Elias Maluco, etc. Eliminando os bandidos mais perigosos, os demais terão mais receio em praticarem seus crimes. Isso refletirá imediatamente na segurança pública do país e na sociedade, principalmente na redução drástica com os gastos públicos em segurança. A longo prazo isso também reflete na cultura e comportamento de um povo. 2. Punição severa para políticos corruptos. Fundamento. É estarrecedor saber que o Brasil tem o segundo maior índice de corrupção do mundo, perdendo apenas para a Nigéria. Porém, comparando os dois países, o Brasil está em uma situação bem pior, já que não pune nenhum político corrupto como deveria. O Brasil é o único país do mundo que não tem absolutamente nenhum político preso por corrupção. Portanto, está clara a razão dessa praga. A corrupção está cada vez pior no país, já que nenhuma providência é tomada. Na China, corrupção comprovada é punida com pena de morte ou prisão perpétua, além, é óbvio, da imediata devolução aos cofres públicos dos valores roubados. O ministro chinês fez uma pequena citação que apenas nos últimos 5 anos, o Brasil já computou um desvio de verbas públicas de quase 100 bilhões de reais, o que permitiria investimentos de reflexo nacional. Ou seja, algo está errado e precisa ser mudado imediatamente. 3. Quintuplicar o investimento em educação. Fundamento. Um país que quer crescer precisa produzir os melhores profissionais do mundo. E isso só é possível quando o país investe no mínimo 5 vezes mais do que o Brasil tem investido hoje em educação. Caso contrário, o país fica emperrado. Aqueles que poderiam ser grandes profissionais acabam perdidos no mercado de trabalho por falta da base que deveria prepará-los. Com o tempo, é normal a mão de obra especializada passar a ser importada, o que vem ocorrendo a cada vez mais no Brasil, principalmente nos últimos 5 anos, quando o país passou a crescer em passos mais largos. 4. Redução drástica da carga tributária e reforma tributária imediata. Fundamento. A China e outros países desenvolvidos como os Estados Unidos já comprovaram que o crescimento do país não necessita da exploração das suas indústrias e empresas em geral. Bem pelo contrário, o Estado precisa ser aliado e não inimigo das empresas. Afinal, é do trabalho destas empresas que o país tira seu sustento para crescer e devolver em qualidade de vida para seus cidadãos. A carga tributária do Brasil é injusta e desorganizada, e enquanto não houver uma mudança drástica, as empresas não conseguirão competir com o mercado externo e o interno ficará emperrado como já é. 5. Redução de pelo menos 80% dos salários dos políticos brasileiros. Fundamento.
Os Brasil tem os políticos mais caros do mundo. Isso ocorre pela cultura da malandragem instalada após a democracia desorganizada que tomou posse a partir dos anos 90 e pela falta de regras no quesito salário do político. O político precisa entender que é um funcionário público como qualquer outro, com a função de empregar seu trabalho e seus conhecimentos em prol do seu país e não um rei, como se vê atualmente. A Constituição precisa definir um teto salarial compatível com os demais funcionários públicos e a partir daí, os aumentos seguirem o salário mínimo padrão do país. Na China, um deputado custa menos de 10% do que um deputado brasileiro. A revolta da nação com essa balbúrdia com o dinheiro público, com o abuso de mega salários, sem a devida correspondência em soluções para o povo, causa ainda mais prejuízos ao Estado, pois um povo sentindo-se roubado pelos seus líderes políticos, perde a percepção do que é certo, justo, honesto e honrado. 6. Desburocratização imediata. Fundamento. O Brasil sempre foi o país mais complexo em matéria de negociação. Segundo vem, a China é hoje o maior exportador de manufaturados do mundo, ultrapassando os Estados Unidos em 2010 e sem nenhuma dúvida, a China e os Estados Unidos consideram o Brasil o país mais burocrata, tanto na importação quanto exportação. Além, é claro, do seu mercado interno, para tudo existem dezenas de barreiras impedindo a negociação que acabam em muitas vezes barrando o desenvolvimento das empresas e refletindo diretamente no desenvolvimento do país. Isso é um caso urgente para ser solucionado. 7. A recuperação do apagão de investimentos dos últimos 50 anos. Fundamento. O Brasil sofreu um forte apagão de investimentos nos últimos 50 anos, isso é um fato comprovado. Investimentos em infraestrutura, educação, cultura e praticamente todas as demais áreas relacionadas ao Estado. Isso impediu o crescimento do país e seguirá impedindo por no mínimo mais 50 anos, se o Brasil não tomar atitudes fortes hoje. O Brasil tem tudo para ser um grande líder mundial. Tem território, não sofre desastres naturais severos, vive em paz com o resto do mundo. Mostrou-se inteligente ao sair ileso da grande crise financeira de 2008, porém, precisa ter a coragem de superar suas adversidades políticas e aprender a investir corretamente naquilo que mais necessita. 8. Investir fortemente na mudança de cultura do povo. Fundamento. A grande massa do povo brasileiro não acredita mais no governo, nem nos seus políticos, não respeita as instituições, não acredita em suas leis, nem na sua própria cultura, acostumou-se com a desordem governamental e passou a ver como normal as notícias trágicas sobre corrupção, violência, ética. Portanto, o Brasil precisa investir na cultura brasileira, iniciando pelas escolas, empresas, igrejas, instituições públicas e assim por diante, começando pela educação patriótica. Afinal, um grande povo precisa amar e honrar seu grande país, senão é inevitável que a longo prazo comecem a surgir milícias armadas na busca de espaço e poder paralelo ao governo, ainda mais, sendo o Brasil um país de proporções continentais como é. 9. Investir em ciência e tecnologia imediatamente. Fundamento. Proporcionalmente, o Brasil investe menos de 8% do que a China em ciência e tecnologia. Isso começou a ter forte reflexo no país nos últimos 5 anos, quando o Brasil passou a crescer e aparecer no mundo como um país emergente e que vai crescer muito a partir de agora. Porém, não tem engenharia de qualidade, não tem medicina de qualidade, tecnologia de qualidade, não tem profissionais com formação de qualidade para concorrer com os países desenvolvidos que encontram-se mais de 20 anos à frente do Brasil. Isso é um fato e precisa ser visto imediatamente, pois reflete diretamente no desenvolvimento de toda a nação. 10. Minoridade penal e trabalhista a partir de 16 anos. O mundo está envelhecendo. Fundamento. O Brasil é um dos poucos países que ainda possuem a cultura de tratar jovens de 15 a 18 anos como crianças, não responsáveis pelos seus atos, além de proibi-las de oferecer sua mão de obra. Isso é um erro fatal para toda a sociedade. Afinal, o Brasil, assim como a grande maioria dos países, estão envelhecendo e precisam mais do que nunca de mão de obra renovada. Além do que, essa contradição hipócrita da lei serve apenas para criar bandidos perigosos,
que ao atingirem 18 anos, estão formados para o crime, já que não puderam trabalhar e buscaram apenas no crime sua formação. Na China, jovens têm permissão do governo para trabalhar normalmente, não apenas como estagiários como no Brasil, a partir dos 15 anos, desde que continuem estudando e, sim, respondem pelos seus crimes normalmente, como qualquer adulto com mais de 18 anos. Não acredite no que você vê nas TVs e rádios ETC, são mídias manipuladoras. Querem que vocês não vejam a realidade, fazendo você acreditar em mentiras. Você tem um recurso para se defender disso: a internet. A internet te dá informações corretas que não são manipuladas para você acreditar nas coisas que não aconteceram. Nós somos o Anonymous, somos legião, não esquecemos, não perdoamos. Aguarde.